Olá, meu nome é Caio Formiga e hoje eu vou falar sobre hanseníase, principalmente focado na prática. Vou passar para vocês uma visão geral. Eu não vou detalhar conceitos básicos sobre fisiopatologia, alguns detalhes sobre exames laboratoriais. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente estruture um resumo para que sirva como esqueleto para vocês avançarem no entendimento da hanseníase. Então, a minha sugestão é que quem gosta de fazer resumo, pega uma folha A4 e divide ela em 3 colunas, porque é assim que a gente precisa compreender hanseníase. A gente tem que compreender hanseníase dividido em 3 pilares. Existe a hanseníase infecção, a hanseníase reação e a hanseníase sequela. Hanseníase é uma infecção bacteriana que afeta pele e nervos. Quando afeta pele, pode causar lesões com alteração de sensibilidade. Quando afeta nervos, pode causar espessamento, dor e sintomas relacionados ao nervo. A doença é bem complexa, existem vários detalhes, mas é possível fazer o diagnóstico de hanseníase com alguns critérios. Qual que é o critério relacionado com a pele? Lesão com alteração da sensibilidade. Como assim lesão? Pode ser uma área da pele, uma mácula, uma placa. E nessa lesão, quando você testa a sensibilidade, ela está reduzida ou ausente. Existe a sensibilidade térmica, a sensibilidade álgica e a sensibilidade tátil. A sensibilidade térmica tem a ver com a capacidade de sentir o quente e o frio. A álgica com a capacidade de sentir dor. E a tátil, a capacidade de sentir o toque. O principal teste deve ser a sensibilidade térmica, porque é a primeira que se altera. Eu vou mostrar para vocês algumas lesões cutâneas de hanseníase. Não vou me aprofundar nisso, mas é só para a gente ter uma visão geral. Então, hanseníase pode se apresentar como uma mácula hipocrômica mal delimitada, às vezes como uma mácula que é parcialmente bem delimitada, pode se apresentar como uma placa que o limite externo da borda é muito bem definido, ou uma placa que tem uma borda parcialmente bem definida, às vezes se apresenta como placas eritematosas ou acastanhadas que são esburacadas, ou seja, o limite interno da borda é muito bem delimitado. Pode se apresentar também como máculas hipocrômicas que são infiltradas, que são mais brilhantes, ou então como placas infiltradas, ou nódulos eritematosos, ou só infiltração difusa. Em outro momento a gente pode conversar no detalhe sobre essas apresentações cutâneas da hanseníase. Mas vamos simplificar. Imagina um paciente que tem uma mácula hipocrômica. Como que a gente vai avaliar a possibilidade de hanseníase? É necessário testar a sensibilidade térmica. Como é feito isso? Você pede para o paciente fechar os olhos e você pega um tubo com água fria e um tubo com água quente. Só que não quente o suficiente para causar dor, só quente para ele perceber que está mais quente mesmo. Aí você vai pegar esse tubo com água quente e colocar na pele normal. Aí o paciente vai falar, está quente. Você pega o tubo com água fria e coloca na pele normal. O paciente fala, está frio. Isso serve para a gente saber se ele está entendendo o exame. Depois, você vai pegar o tubo com água quente e colocar na mancha. Aí ele vai falar, está frio. Ou vai falar, está normal. Ou vai falar, não sei. Isso significa que o paciente tem uma anestesia térmica. Ou então, você pega o tubo com água frio e coloca na mancha. Ele vai falar, está normal, não sei, ou está quente. Também representa uma anestesia térmica. Então, uma lesão com a anestesia térmica é um critério para a hanseníase. Já é possível fechar o diagnóstico apenas com esse critério. Existem algumas lesões dermatológicas que podem ter alteração da sensibilidade térmica, principalmente se forem muito espessas, forem placas muito grossas. Agora, uma mácula hipocrômica que, de maneira consistente, o paciente fala que não percebe o quente ou não percebe o frio, isso dá muita força para o diagnóstico de hanseníase. Vamos agora para o critério neurológico. Quando há espessamento do nervo periférico associado à alteração da função na área do nervo. Isso por si só permite o diagnóstico de hanseníase. Então, espessamento com alteração da função. A primeira alteração que ocorre é a alteração da sensibilidade, mas também pode ocorrer a alteração da força. Então, aí que entra o papel do médico em estudar a anatomia dos nervos periféricos, saber onde que eles são palpáveis e aprender as técnicas de palpação do nervo. Então, aqui a palpação do nervo ulnar, palpação do nervo mediano, palpação do nervo radial cutâneo, palpação do nervo fibular comum, tibial posterior, fibular superficial. Talvez esse seja um dos maiores desafios
é a parte que eu acho mais difícil. Você precisa dominar a anatomia do nervo periférico e saber a técnica semiológica. Mas mais importante que isso, é fundamental avaliar muitos pacientes na prática para ter noção do que é um nervo normal e o que é um nervo espessado. Tem que realmente ter essa busca ativa de procurar esse espessamento do nervo periférico. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está no pronto atendimento. Chegou o paciente com dor, cãibra, dormência, formigamento, que são sintomas de dor neuropática. Quantas vezes vocês lembram de palpar o nervo periférico? Palpar o nervo periférico é fundamental e muitas vezes é esquecido no exame, certo? Existe algum outro critério para fazer o diagnóstico de hanseníase? É possível fazer o diagnóstico também com exames complementares. Por exemplo, uma baciloscopia positiva ou uma histopatologia compatível com hanseníase nos permite fechar o diagnóstico de hanseníase. Por exemplo, tem uma pessoa andando no meio da rua, aí você foi lá, não sabe nada da pele, não sabe nada do nervo, mas por algum motivo fez uma baciloscopia e ela está positiva. Pronto, isso é hanseníase por si só, certo? Nessa imagem, a gente consegue notar a presença de bacilos, uma baciloscopia positiva. Uma vez feito o diagnóstico de hanseníase, qual é o próximo passo? Nós vamos tratar, mas para tratar adequadamente, é fundamental classificar, porque a hanseníase ela pode ser classificada como hanseníase paucibacilar e multibacilar. E para cada tipo de classificação, existe um tratamento adequado. Então, como que a gente diferencia hanseníase paucibacilar de multibacilar? Em tese, a gente deveria conhecer no detalhe todas as alterações dermatológicas que são compatíveis com esses grupos de doenças. Mas existe uma maneira mais simples de classificar e muito útil na prática, que é respeitando alguns critérios. Então, eu quero que vocês memorizem dois números, o número 5 e o número 1. Se o paciente apresenta mais do que 5 lesões cutâneas, isso é um critério para diagnóstico de hanseníase multibacilar. A hanseníase paucibacilar é uma doença mais contida, tem poucos bacilos. A hanseníase multibacilar é uma doença mais difusa, tem mais bacilo. Então, se você tem mais do que 5 lesões, você pode classificar o paciente como hanseníase multibacilar. Existe outro critério também. Se a lesão for muito grande, provavelmente se trata de uma hanseníase multibacilar. Uma lesão com mais do que 5 centímetros permite que a gente faça o diagnóstico de hanseníase multibacilar. Não é uma doença contida. Se a doença afeta mais do que uma área do corpo, por exemplo, imagine que o paciente tem 3 lesões de hanseníase. Ele tem uma lesão no braço esquerdo, no abdômen e na perna. Apesar de ter poucas lesões, afeta várias áreas do corpo. Então, provavelmente se trata de uma hanseníase multibacilar. Ele tem que ser classificado dessa forma. Outro critério, quando afeta mais do que o nervo. Poxa, está afetando o nervo ulnar esquerdo e tibial posterior direito. Não está uma doença contida. Provavelmente é uma hanseníase multibacilar. E se a baciloscopia for positiva, independente de qualquer outro critério, também é uma hanseníase multibacilar. Então é dessa forma que a gente diferencia multibacilar e paucibacilar. Essa diferenciação, repito, é muito mais complexa do que isso, mas para fins práticos, esses critérios são muito úteis. Tá, qual que é a diferença de tratamento da hanseníase paucibacilar para multibacilar? A hanseníase paucibacilar é tratada com 6 cartelas da poliquimioterapia durante até 9 meses. E a hanseníase multibacilar é tratada com 12 cartelas por um período de até 18 meses. Certo, quais são os medicamentos da poliquimioterapia? É utilizado rifampicina, numa dose mensal de 600 mg, dapsona, numa dose diária de 100 mg e, no caso da hanseníase multibacilar, clofazimina, numa dose diária de 50 mg e uma dose mensal de 300 mg. Durante muito tempo foi assim o tratamento, mas estamos no momento de transição. Qual que é a transição? Todos os pacientes, tanto paucibacilar como multibacilar, vão fazer a clofazimina. A única diferença vai ser o tempo de tratamento, que persiste o mesmo. A hanseníase paucibacilar com 6 cartelas e a hanseníase multibacilar com 12 cartelas. Ok, como qualquer medicamento que a gente prescreve, nós temos que saber quais são os efeitos adversos possíveis para orientar o paciente e acompanhar. A clofazimina, caracteristicamente, gera uma pigmentação da pele. A pele fica mais escura. Você precisa orientar o paciente a se proteger do sol. A rifampicina pode causar uma urina mais alaranjada. Então, uma vez por mês, depois que o paciente tomar a rifampicina, ele pode ter essa urina mais alaranjada. Ele tem que saber disso.
E a dapsona frequentemente causa anemia, também tem que ser orientado em relação a isso. A poliquimioterapia é um tratamento muito seguro. A grande maioria dos pacientes não tem efeitos adversos importantes. Mas quais são os efeitos possíveis nesse tratamento? Por exemplo, tanto a rifampicina como a dapsona pode causar náusea, tanto a rifampicina como a dapsona pode causar farmacodermia e pode causar também hepatopatia. A rifampicina, às vezes, está associada à síndrome pseudogripal. Depois que toma a rifampicina, começa a apresentar sintomas semelhantes à gripe. Pode ocorrer também trombocitopenia e a dapsona pode estar associada à granulocitose. Então, o paciente que faz a poliquimioterapia tem que saber desses efeitos e tem que ser acompanhado. Não dá para fazer esse tratamento de 1 ano sem acompanhamento clínico laboratorial, certo? Além disso, o que é fundamental para todo paciente que é diagnosticado com hanseníase? É fundamental avaliar os contatos, porque hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e geralmente é transmitida a partir do contato íntimo e prolongado. Então, todos os contatos do paciente têm que ser avaliados anualmente durante 5 anos. Principalmente os mais próximos. Ok, essa é a coluna da hanseníase infecção. Você faz o diagnóstico, classifica, trata adequadamente, maneja os efeitos adversos e, a princípio, o paciente está curado da infecção hanseníase. Ok, agora existe a hanseníase também reação. O que é uma reação hansênica? Não se trata de alterações causadas diretamente pelo bacilo, mas sim alterações causadas pelo sistema imunológico do organismo. São alterações imunológicas inflamatórias que ocorrem antes, durante ou depois do tratamento. A gente ouve falar principalmente da reação tipo 1 e da reação tipo 2. Vou tentar passar para vocês quais são os critérios precisos para o diagnóstico de reação tipo 1 e reação tipo 2. Reação tipo 1 é caracterizado por lesões preexistentes e ou novas com sinais inflamatórios, com eritema, edema e dor. Além disso, reação tipo 1 também pode apresentar neurite. Em alguns instantes eu vou conceituar neurite. Só memorizem que reação tipo 1 pode estar associada a neurite. Reação tipo 1 também pode causar edema na face e nas extremidades. Ok, na reação tipo 1 pode ocorrer placas eritematosas, edematosas. Hanseníase não costuma descamar, mas quando está em reação pode apresentar escamas. Mas notem, a lesão elementar, placa, eritematosa, edematosa. Isso aqui é reação tipo 1. Mas a reação tipo 1, apesar de chamar atenção clinicamente, o paciente costuma estar bem. Não costuma haver um acometimento sistêmico importante. Ele tem essas placas eritematosas e edematosas, pode ter neurite e pode ter esse edema nas extremidades e na face, mas costuma estar bem, de maneira geral. Já a reação tipo 2, também conhecido como eritema nodoso hansênico, é diferente. Na reação tipo 2, o paciente apresenta uma erupção, ou seja, um surgimento súbito de pápulas, nódulos ou placas, com eritema e dor. Além disso, pode ocorrer também febre, mal-estar, dores, pode ter artrite, artralgia, mialgia, dor óssea, pode ter linfadenite, orquite e acometimento ocular, uveíte anterior, episclerite. Então, percebam, reação tipo 2 tem um acometimento sistêmico muito mais proeminente. O paciente fica mal, fica com febre, fica sem fome, fica com mal-estar, tudo dói. É o tipo de paciente que com frequência é internado no hospital para fazer o tratamento. A reação tipo 1 ela é tratada principalmente com prednisona, com corticoterapia sistêmica. Já a reação tipo 2, o principal tratamento é talidomida. Pode ser utilizado também pentoxifilina e prednisona. A talidomida é a preferência se não houver nenhuma contraindicação. Então, quando a gente avalia as pernas desse paciente, nesse caso, a gente percebe máculas eritematosas nas pernas do paciente. Só que quando a gente palpa essas lesões, na verdade são nódulos eritematosos e tiveram início súbito. E também existem nódulos eritematosos nos antebraços. Esse é um quadro de reação tipo 2, de eritema nodoso hansênico. E o paciente está mal, está com febre, está com mal-estar. Apesar de reação tipo 1 e reação tipo 2 ser muito falado, ser muito importante, existe uma outra alteração. A neurite é a alteração talvez mais importante que vocês precisam saber, porque é muito comum. E a neurite que gera as principais sequelas da hanseníase. Nós temos que ser capazes de diagnosticar precocemente neurite e tratar de maneira adequada. Então, para contextualizar melhor, reação tipo 1 e reação
reação tipo 2 pode ocorrer antes, durante e depois do diagnóstico e tratamento de hanseníase. Neurite pode ocorrer no contexto de reação tipo 1, pode ocorrer no contexto de reação tipo 2, ou pode ocorrer só neurite mesmo. Então, neurite é caracterizado por dor moderada a intensa, a palpação do nervo periférico. Então, mais uma vez, a palpação do nervo periférico ganha importância aqui na hanseníase. Então, a palpação é importante para o diagnóstico, porque se o nervo estiver espessado, é um critério diagnóstico para a hanseníase. E a palpação é importante para definir se existe dor à palpação do nervo, porque se houver dor moderada ou intensa à palpação do nervo periférico, é um critério diagnóstico de neurite. Por si só, permite que a gente faça o diagnóstico de neurite. Aí que entra a questão, o que é uma dor moderada ou intensa à palpação do nervo periférico? Você vai fazer a palpação dos nervos periféricos do paciente. Ao final do exame, você pergunta: o senhor sentiu alguma dor? Se o paciente fala: eu senti uma dorzinha aqui no meu braço, eu senti um choquezinho quando você pegou, isso é uma dor leve à palpação do nervo. O paciente fala que tem dor quando é perguntado. O que é uma dor moderada? Quando você vai fazer a palpação, o paciente já puxa o braço, você já puxa, ai. Então já é uma dor mais importante, que é uma dor intensa. Você encosta, o paciente dá um pulo e já não deixa você encostar mais, tá doendo muito. Essa é uma dor intensa palpação. Mas percebam, é fundamental que vocês sejam gentis na palpação do nervo. Tem que ser sutil, tem que ser de leve, porque senão todo mundo vai ter o diagnóstico de neurite. Tem que ser uma palpação suave. E se nessa palpação suave o paciente sente uma dor importante, isso por si só é critério de neurite. Mas existe outro critério, que é disfunção neural recente. Então a gente tem que conceituar o que é recente e o que é disfunção neural. Recente é quando tem menos do que 6 meses. Se a pessoa tem uma disfunção neural que está estável há 10 anos, isso não é critério de neurite. Provavelmente representa alguma sequela. Agora não, tem uma disfunção neural que tem, 3 meses, 4 meses, é uma disfunção neural recente. E o que é disfunção neural? Disfunção neural é uma redução da sensibilidade ou força. A gente utiliza principalmente a sensibilidade tátil para avaliar a função neural. A sensibilidade tátil nas mãos e nos pés. É aí que está a importância do monofilamento e da avaliação da sensibilidade tátil nas mãos e nos pés. Existem pontos específicos para se avaliar a sensibilidade tátil. Então, com frequência, esses monofilamentos são encarados às vezes como uma burocracia e não é dado o devido valor a isso, porque a gente não entende o motivo da gente estar fazendo esse exame. O monofilamento pode ser útil no diagnóstico, sim, porque existe o critério neurológico que é espessamento com alteração da função, mas o monofilamento é muito mais importante para o acompanhamento. A gente precisa acompanhar a sensibilidade tátil para descobrir se está existindo uma disfunção neural recente. Então, vamos supor que você fez o diagnóstico de hanseníase e nessa primeira avaliação, todos os pontos da região plantar do paciente eram roxos, ou seja, ele não sentia o verde nem o azul, só sentia o roxo. Aí passaram 3 meses do tratamento, ele volta para a avaliação e agora ele não é mais capaz de sentir esses pontos roxos, ele só sente os pontos laranjas e os pontos rosas e às vezes não sente nada. O que é isso? Ocorreu uma piora sensitiva recente, ocorreu uma disfunção neural recente. O que significa? Significa que esse paciente tem neurite, mesmo que ele não tenha dor, e ele precisa ser tratado de acordo, certo? Então, neurite é caracterizada por dor moderada intensa à palpação do nervo ou disfunção neural recente. Uma vez feito o diagnóstico de neurite, como é o tratamento? O tratamento é com corticoterapia sistêmica, principalmente prednisona. A prednisona tem que ser utilizada na dose de 1 mg quilo dia. Só para vocês terem uma ideia, a duração prevista do tratamento é de cerca de 20 semanas, mas não quer dizer que o paciente vai ficar nessa dose mais alta esse tempo todo. O ajuste da dose é feito de acordo com a avaliação neurológica. Então, você começou a prednisona no paciente, você precisa acompanhar de maneira regular a função sensitivo-motora para ajustar a dose da prednisona. Vamos supor, você iniciou numa dose de 1 mg quilo dia, passaram 2 semanas, você repetiu a avaliação sensitiva e viu uma melhora da função sensitiva do paciente. Então, você pode reduzir a dose e assim vai até tirar a prednisona.
prednisona. Existem vários detalhes nesse tratamento. Em outro momento eu posso detalhar melhor esse tratamento e acompanhamento da neurite. Além da prednisona, é importante fazer também albendazol, numa dose de 400 mg dia durante 5 dias, para profilaxia de estrongiloidise disseminada e também vitamina D e cálcio para preservar os ossos. Ok, quando é feito algum diagnóstico de reação tipo 1, reação tipo 2 ou neurite, sempre é fundamental avaliar os contatos. Porque se o paciente está tendo contato com bacilo, isso pode favorecer reações. E existem outros fatores que também favorecem reações. Então, daí o papel de um bom clínico. É importante avaliar se o paciente tem algum foco infeccioso. É importante que seja avaliado também pela odontologia, porque se tiver, por exemplo, um abscesso dentário, isso pode favorecer reação rancênica. Se tiver diabetes, tem que ser controlada. E, no contexto do paciente que persiste com reações, a gente tem que lembrar da possibilidade de insuficiência terapêutica e recidiva. Ok, essa é a coluna da reação. Então, por exemplo, você viu que o paciente tem lá lesão com alteração da sensibilidade térmica ou nervo espessado com alteração da função sensitiva na área do nervo. Você fez o diagnóstico de hanseníase. Você classificou adequadamente. O paciente tinha muitas lesões, algumas lesões eram grandes, acometia mais de uma área do corpo, aí você classificou como hanseníase multibacilar. Você iniciou a poliquimioterapia multibacilar, acompanhou os efeitos adversos, mas no meio do tratamento o paciente começou a se queixar de dores, você avaliou os nervos periféricos e viu que ele tinha uma dor intensa, a palpação dos nervos periféricos. Você viu que ocorreu uma redução da função sensitiva. Você fez o diagnóstico de neurite, iniciou a corticoterapia. Só que mesmo que você faça tudo certo, pode ser que fique alguma sequela. Existem várias sequelas possíveis de hanseníase, desde deformidade, incapacidade, mas o que eu quero conversar com vocês no momento é sobre dor neuropática. O que é dor neuropática? A dor neuropática, ela ocorre por um acometimento do nervo e se manifesta como dor, choque, formigamento, queimação e cãibra, nas mãos, nos pés, nos antebraços, nas pernas, principalmente. Então, o que fazer com o paciente que apresenta dor neuropática? Se ele já tiver o diagnóstico de hanseníase, a primeira conduta é avaliar a possibilidade de neurite. Como? Você vai fazer a palpação do nervo periférico para ver se ele tem dor moderada ou intensa, a palpação do nervo, e vai fazer a avaliação sensitivo-motora para avaliar se ele tem disfunção sensitivo-motora recente. Porque se tiver, você vai fazer o tratamento também de neurite com prednisona. Mas vamos supor que você está no pronto atendimento e chegou o paciente reclamando de cãibras e ele não tem diagnóstico de hanseníase. O que é que você vai fazer? Você vai examinar o corpo inteiro do paciente para ver se tem lesões com alteração da sensibilidade. Você vai palpar os nervos periféricos para ver se tem espessamento dos nervos periféricos com alteração da função sensitiva na área do nervo. Você vai considerar talvez fazer alguns exames complementares, como baciloscopia e biópsia, para fazer o diagnóstico de hanseníase. Certo? Então, sempre que o paciente apresenta algum sintoma de dor neuropática, nós temos que avaliar todas as causas de dor neuropática. Uma delas é a hanseníase. Ok, mas vamos supor que o paciente, teve o diagnóstico de hanseníase, já até tratou, teve já diagnóstico prévio de neurite, já tratou, nem neurite tem mais, só que ele persiste com a dor neuropática. O que fazer? Existem vários tratamentos possíveis, mas uma combinação que funciona muito é amitriptilina ou nortriptilina, 25 mg à noite, associado a clorpromazina, 5 gotas pela manhã e 5 gotas à noite. Esse é o tratamento de manejo da dor neuropática. Uma das possibilidades, nortriptilina e clorpromazina. É claro que, se você vai prescrever esses medicamentos, você vai tirar um tempo para estudar as contraindicações e os efeitos adversos de nortriptilina e clorpromazina. Mas qual que é a situação que ocorre muito frequentemente na prática? O uso de prednisona para tratar a dor neuropática. Não usar prednisona para tratar a dor neuropática. A prednisona é um medicamento muito bom, inclusive vai até ajudar a controlar na dor neuropática, mas que tem uma série de efeitos adversos no longo prazo. O uso prolongado de prednisona reduz a expectativa de vida do paciente. Então, é um medicamento que ele tem que ser utilizado e ser retirado no momento correto. A gente não pode protelar o uso da prednisona. E o paciente tem que ser orientado em relação a isso. A gente não pode estimular o uso da prednisona para tratar a dor. Se tem dor, você avalia. Ele está com neurite? Porque se tiver neurite, faz sentido a prednisona. Se não tiver neurite, você vai fazer manejo de dor neuropática. Por exemplo, nortriptilina e clorpromazina. Pessoal, tirem um print dessa tela. Tirem um print.
Guardem o resumo de vocês. E isso aqui vai ser o suficiente para vocês manejarem hanseníase? Não vai ser, mas serve como um esqueleto, que a partir desse esqueleto vocês vão adicionando mais camadas de conhecimento até ter um entendimento por completo, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só entrar em contato, deixe um comentário aí que eu tento responder também. Esse vídeo vai ficar público, mas se você é médico ou estudante de medicina, me manda uma mensagem que semanalmente eu estou fazendo aulas sobre dermatologia e eu disponibilizo essas aulas num grupo do Telegram. Me manda uma mensagem que eu passo o link para vocês. E é isso, qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.